A maioria das pessoas não percebe, mas há uma parte da Bíblia que diz que Jesus realmente foi ao inferno. E o que ele fez lá pode surpreender você. Durante centenas de anos, crentes, teólogos e estudiosos tentaram entender o que realmente aconteceu nos 3 dias entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. As Escrituras mencionam espíritos aprisionados, as profundezas da terra e as chaves da morte e do inferno. Mas o que tudo isso significa? Onde exatamente estava Jesus enquanto seu corpo permanecia no túmulo? E por que ele foi ao lugar mais escuro que se pode imaginar? Para responder a isso, precisamos voltar a um momento poderoso da história. Quando Jesus estava pendurado na cruz, depois de horas de agonia e silêncio, ele clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, como está escrito em Lucas 23:46. Naquele exato momento, algo invisível e cheio de poder foi liberado. A morte de Jesus não foi apenas o fim de sua vida terrena, foi o início de uma jornada entre os mundos. Mateus 27, 50 a 53 descreve acontecimentos dramáticos que se seguiram. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu. As pedras se partiram. Os túmulos se abriram. Muitos fiéis que haviam morrido voltaram à vida. Nenhuma outra morte causou reações sobrenaturais tão intensas. Mas além desses sinais visíveis, algo ainda maior acontecia nos bastidores. O Filho de Deus descia às partes mais profundas do mundo espiritual. Segundo o ensinamento bíblico, antes da crucificação, todas as almas, boas e más, iam para um lugar chamado Sheol. Esse lugar era dividido. Um lado trazia paz aos justos, enquanto o outro trazia sofrimento aos ímpios. Essa ideia é reforçada em Lucas 16, onde Jesus conta a história do homem rico e Lázaro. Ele descreve um lugar de consolo chamado Seio de Abraão e outro de tormento. Um grande abismo separava os dois, tornando impossível atravessar de um lado para o outro. Foi nesse reino espiritual misterioso que ocorreu a próxima missão de Jesus. Mas antes, é preciso reconhecer que Jesus escolheu morrer voluntariamente. Em João 10:18, ele diz claramente que ninguém tirou sua vida, ele a entregou por livre vontade. Ou seja, mesmo na morte, Jesus continuava no controle. Seu espírito permanecia totalmente vivo. Entregar sua vida não foi um sinal de fraqueza, mas o começo de algo completamente novo no mundo espiritual. O véu rasgado, em Mateus 27:51, foi o primeiro sinal visível de que as pessoas podiam novamente se aproximar de Deus. Mas essa restauração não começou no céu, começou nas profundezas. A missão de Jesus após a morte não começou no alto, mas no coração escuro do mundo invisível. E isso não foi por acaso, já havia sido profetizado. No Salmo 16:10, Davi escreveu que Deus não deixaria seu santo no mundo dos mortos. Pedro, mais tarde, citou esse salmo em Atos 2:27 a 31 e disse que se referia a Jesus. Ele entrou no reino dos mortos, mas não permaneceu lá. Isso confirma que o Messias passou pelos portões do Sheol, mas voltaria em vitória. Enquanto os discípulos choravam, o corpo de Jesus era envolvido em panos e colocado no túmulo. Mas enquanto seu corpo repousava, seu espírito permanecia vivo, plenamente consciente, com uma missão a cumprir. Sua descida ao mundo espiritual não foi um detalhe teológico menor. Foi parte essencial do plano eterno de Deus para resgatar a humanidade. O justo não apenas morreu pelos pecadores, ele também entrou no domínio da morte, enfrentou-o e tirou-lhe o poder. Para quem assistia, tudo o que restava era silêncio, dor e escuridão. Mas por trás do véu do mundo visível, algo imenso acontecia. As próprias bases do reino espiritual estavam sendo abaladas. A morte havia sido atingida, o inferno estava inquieto, e uma presença divina havia entrado num lugar onde ninguém esperava. Então, o que Jesus encontrou ao cruzar para o além?
O que são essas partes mais profundas da terra, mencionadas na Bíblia? Quem habitava ali e por que sua visita foi tão importante? Essas perguntas nos levam até Sheol, o lugar dos mortos, onde uma multidão invisível esperava em silêncio pela chegada daquele que haviam esperado por tanto tempo. Sheol, o seio de Abraão e o abismo. Enquanto na superfície tudo parecia terminado, o corpo de Jesus sepultado, envolto em linho, vigiado por guardas e chorado por seus entes queridos, outra realidade se desdobrava. Numa dimensão invisível, oculta dos olhos humanos, ele entrou num lugar intocado pela luz terrena, onde almas aguardavam em silêncio. Algumas descansavam em paz, outras sofriam. Esse era Sheol, um nome usado nas Escrituras para descrever o mundo dos mortos. Embora misterioso, Sheol é apresentado como um lugar real, mencionado por Jesus e pelos profetas como parte fundamental do universo invisível. Para entender o que Jesus realizou ali, é preciso compreender como esse reino era estruturado. Não era apenas um espaço sem forma. Segundo a crença hebraica antiga, Sheol possuía diferentes áreas. Uma parte era conhecida como seio de Abraão, ou paraíso, onde os fiéis aguardavam o Salvador prometido. A outra era um lugar de agonia, para aqueles que rejeitaram a Deus, e as duas eram separadas por um grande abismo. Essa imagem não vem de mitos ou textos externos. Vem diretamente das palavras de Jesus em Lucas 16, onde ele conta a história do homem rico e do pobre chamado Lázaro. Ambos morrem. O homem rico vai para um lugar de tormento, clamando em aflição, enquanto Lázaro encontra consolo nos braços de Abraão. Um grande vão os separa, deixando claro que havia um limite firme entre os destinos dos justos e dos ímpios, mesmo antes da cruz. O seio de Abraão não era o céu, mas um lugar de paz, um refúgio para os fiéis do passado que confiaram em Deus muito antes da vinda do Messias. Pessoas como Abel, Noé, Abraão, Moisés, Elias, Davi, Daniel e tantos outros permaneceram ali, aguardando com santa expectativa. Eles haviam acreditado na promessa, mesmo sem tê-la visto cumprida ainda. O livro de Hebreus, capítulo 11, explica que todos eles morreram na fé, ainda esperando o cumprimento da promessa. Deus tinha algo maior preparado, algo que completaria a história deles junto com a nossa. Do outro lado de Sheol havia um lugar de sombras, dor e separação. Um lugar onde os condenados sofriam e eram atormentados por lembranças daquilo que rejeitaram em vida. Na parábola, o homem rico implora por uma gota d'água, suplica para que Lázaro avise sua família, mas a resposta é clara: não há volta, nem consolo, nem segunda chance. Essa visão nos ajuda a entender que quando Jesus morreu, ele não foi direto ao céu. Suas palavras ao ladrão arrependido deixam isso claro. Hoje estarás comigo no paraíso, como lemos em Lucas 23:43. Ele não disse no céu, ele disse paraíso, um termo entendido na época como o seio de Abraão. Foi para lá que Jesus foi, não apenas para descansar, mas para iniciar algo novo. Ele veio libertar os fiéis que esperavam, cumprir a promessa de Deus e abrir o caminho para o céu de uma vez por todas. Esse momento é refletido em Efésios 4:8-10, onde está escrito: quando ele subiu em triunfo, levou cativos consigo e deu dons aos homens. Ora, isso de que subiu, que é, senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? A expressão partes mais baixas da terra foi muito discutida, mas aponta claramente para a jornada de Jesus ao mundo espiritual dos mortos, não apenas para o túmulo. E ele não foi para lá derrotado. Ele desceu como conquistador. Jesus não entrou como vítima, mas como aquele que quebraria as correntes. Enquanto os que estavam no lugar de tormento permaneciam em dor, os justos finalmente viam com os próprios olhos aquele que haviam esperado.
Aquele prometido pelos profetas agora andava entre eles, trazendo vida onde antes havia apenas espera. Isso muda tudo o que pensamos sobre a morte. Jesus não apenas passou pela morte, ele entrou na realidade que segura as almas após a morte e destruiu seu domínio por dentro. O que parecia ser um fim foi, na verdade, o começo de um avanço divino no lugar mais oculto de todos. Mas nesse mundo invisível, havia mais do que apenas almas dos fiéis e dos perdidos. A Bíblia também menciona outro grupo, seres misteriosos chamados de espíritos em prisão. Esses não eram humanos, estavam retidos para julgamento desde tempos antigos, e Jesus foi até eles também, mas não com consolo. A esses seres antigos, ele levou uma mensagem diferente, uma declaração de vitória. Uma voz que eles não podiam ignorar ecoou naquele reino. Essa não foi uma missão de resgate, mas de proclamação de triunfo. Durante 3 dias, Jesus esteve no coração da terra. A promessa estava se cumprindo. Sua presença no mundo dos mortos não foi silenciosa nem simbólica. Foi real, foi direta e tinha um propósito que só ele podia cumprir. Essa jornada não foi um acaso. Cumpriu uma profecia anunciada há muito tempo. Jesus já havia explicado isso aos fariseus quando disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso está em Mateus 12:40. Ele não falava em enigmas, ele dizia exatamente o que aconteceria. A expressão coração da terra tem um profundo significado espiritual. Refere-se não apenas à morte física, mas a uma parte específica do mundo espiritual onde as almas dos mortos esperavam. Jesus sabia que sua missão não terminava com o último suspiro na cruz. Ainda havia um caminho a seguir, uma tarefa divina a cumprir no mundo invisível, um lugar onde ninguém havia entrado antes. Por gerações, os profetas falaram do Messias como aquele que não apenas venceria o pecado, mas também tomaria a autoridade sobre a própria morte. Para isso, ele precisava entrar no domínio da morte. O Salmo 139:8 já apontava para essa verdade. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no Sheol, também lá estás. Naquele momento poderoso, a presença de Deus seria revelada plenamente, através de seu Filho, que desceu às profundezas da experiência humana, trazendo consigo a luz da salvação. Essa não foi uma simples visita, foi uma missão divina. Efésios 4:8-10 nos diz claramente que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. A mensagem é inconfundível. Jesus não apenas morreu e ficou parado. Ele se moveu com propósito entre os níveis espirituais, rompendo barreiras invisíveis que separam o mundo do tempo do reino da eternidade. As trevas não o acolheram, mas também não puderam resistir. Durante 3 dias, Jesus permaneceu naquele lugar invisível. Esse período não foi escolhido ao acaso. 3 dias têm um significado espiritual poderoso. Foram necessários 3 dias para que a morte entendesse que havia sido vencida. Foram 3 dias para que o inferno percebesse que havia perdido seu domínio para sempre. E quando esses 3 dias terminaram, o que veio não foi um retorno, foi um triunfo. Jesus ressuscitou não como visitante, mas como o legítimo dono, com as chaves daquele domínio. Aqueles dias não foram de espera, foram de cumprimento da promessa. Uma promessa feita a Abraão, Davi, aos profetas e a todos os que confiaram na palavra de Deus, estava agora sendo cumprida no coração do mundo espiritual. A morte, até então invicta, finalmente foi confrontada por aquele que tinha poder sobre ela. A história da ressurreição só faz sentido completo quando reconhecemos o que aconteceu entre a crucificação e o túmulo vazio. A vitória de Jesus começou no silêncio. Enquanto os soldados guardavam o túmulo e seus seguidores se escondiam,
O Salvador se movia por reinos não tocados pela justiça. E ali, ele começou a missão mais importante de todas: reconectar a humanidade com Deus. Cada momento daqueles 3 dias teve um propósito. Jesus não apenas apareceu no reino dos mortos, ele veio com autoridade, como rei, juiz e redentor. As palavras anunciadas pelos profetas estavam se tornando realidade. O Salmo 24:7 parecia ecoar pela eternidade. Levantem-se, ó portais antigos, abram-se portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas nem todos os cantos daquele mundo espiritual receberam sua chegada com alegria. Enquanto os fiéis celebravam o cumprimento da promessa, outros lugares tremiam de medo. Espíritos não humanos, que estavam presos desde o tempo de Noé, reconheceram imediatamente aquele que já os havia vencido antes mesmo de serem acorrentados. O que Jesus fez naquelas regiões espirituais mais profundas continua em parte um mistério, mas já havia sido previsto. E agora, naquele lugar de trevas absolutas, ele estava prestes a pronunciar palavras que mudariam para sempre o curso da criação. O longo silêncio estava chegando ao fim. A mesma voz que acalmou ventos e mares agitados agora estava prestes a falar nas profundezas do mundo invisível. E quando ele falou, o inferno ouviu o que nunca esperava. Não um clamor por misericórdia, mas uma ordem. Não uma súplica, mas uma declaração ousada. Porque mesmo nos lugares cheios de sombras e cativeiro, havia espíritos que precisavam ouvir que a cruz havia trazido vitória. Sua voz ecoou na escuridão, uma mensagem dirigida aos aprisionados. Na superfície, a terra estava em silêncio. O sábado havia começado. O corpo de Jesus permanecia no túmulo, vigiado por soldados. Seus seguidores estavam escondidos, com medo e sem saber o que viria a seguir. Mas longe do mundo dos homens, em reinos além do tempo, a presença de Cristo atravessava antigas barreiras. Ele não esperava em silêncio, ele estava em movimento. E por onde passava, as coisas mudavam. A luz da justiça começava a invadir territórios marcados pela rebelião. E nesses lugares espirituais profundos, alguns seres aguardavam, não por resgate, mas pelo julgamento que já sabiam que viria. Em 1 Pedro 3:18-20, lemos uma das passagens mais enigmáticas e poderosas do Novo Testamento. Cristo morreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Embora tenha sido morto no corpo, foi vivificado no espírito, e nesse estado foi e proclamou uma mensagem aos espíritos em prisão, que haviam sido desobedientes há muito tempo, nos dias em que Deus aguardava com paciência enquanto Noé construía a arca. Essa escritura, muitas vezes ignorada ou mal compreendida, revela uma verdade profunda. Jesus não estava apenas entre os mortos. Ele levou uma mensagem, uma declaração a seres que estavam presos desde antes do dilúvio. Mas quem eram esses espíritos encarcerados? Por que estavam presos? E o que Jesus lhes disse? Para entender, precisamos voltar aos primeiros capítulos de Gênesis. Em Gênesis 6, vemos um mundo cheio de maldade. Seres celestiais, chamados filhos de Deus, tomaram mulheres humanas como esposas e geraram filhos com elas. Esses descendentes eram um grupo estranho e poderoso, chamados de gigantes, ou Nefilim. Embora debatido, esse relato é confirmado por outras escrituras. Judas, versículo 6, diz: os anjos que não guardaram o seu estado original e abandonaram sua morada, Deus os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas até o grande dia do julgamento. Em 2 Pedro 2, versículo 4, encontramos estas palavras: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no abismo, prendendo-os em cadeias de escuridão, reservados para o juízo. Esses seres não estavam no mesmo lugar que as almas humanas. Estavam ainda mais abaixo,
num poço espiritual, acorrentados e esperando pela sentença. Sua ofensa foi tão extrema, tão fora dos limites, que nem mesmo outros anjos caídos foram tão longe. Por isso, Deus os confinou permanentemente, aguardando o dia da justiça, e foi a esses espíritos que Jesus foi. Ele não foi para oferecer perdão. A Escritura é clara. Ele proclamou algo. A palavra grega usada, ekeruchen, significa anunciar publicamente, declarar com autoridade e finalidade. Não foi uma mensagem de salvação. Foi um anúncio de vitória. Esses seres rebeldes que um dia tentaram destruir o plano de Deus, agora ouviam do próprio Filho de Deus que haviam perdido. A cruz não foi a vitória deles, foi sua derrota final. O plano que tentaram sabotar havia dado certo. O Messias, nascido de uma mulher, esmagou o mal pela raiz. O que eles pensaram que havia terminado no Calvário, na verdade, acabara de se cumprir, e a prova estava diante deles. Jesus, vivo em espírito, no coração das trevas. Suas palavras não foram apenas frases ditas no escuro, eram a própria justiça sendo cumprida, ecoando até os dias mais antigos da rebelião. O mal que existia antes do dilúvio não havia sido esquecido. O legado daquela geração corrupta estava trancado nas trevas, e agora o Cordeiro ressuscitado vinha declarar que tudo o que o Pai prometeu havia sido realizado. Imagine esse momento, espíritos antigos, presos na escuridão, sem esperança, sem luz, sem voz, de repente ouvem a voz do Redentor. Não uma voz de graça, mas de poder, não para salvá-los, mas para selar o seu destino. Eles esperavam por julgamento e agora o ouviram. A redenção havia chegado, mas não para eles. O que as pessoas na terra viam como um dia de luto, a Sexta-feira Santa, era, na verdade, um poderoso anúncio que abalava o mundo espiritual. Embora seu corpo estivesse no túmulo, o Espírito de Jesus se movia com propósito. Ele declarou aos lugares mais profundos que o tempo de escravidão dos justos havia terminado e que o domínio da morte havia chegado ao fim. Agora a autoridade havia mudado de mãos, e o novo governante havia entrado nos confins da criação para reivindicar o que era seu. Mas sua missão ainda não estava encerrada. Mesmo após essa declaração, ele não saiu imediatamente. Restava uma última tarefa: ir ao lugar de paz, onde os fiéis esperavam há gerações. Durante anos, homens e mulheres justos morreram, crendo em uma promessa que ainda não podiam ver. Eles não podiam sair daquele lugar por conta própria. Somente aquele que venceu a morte tinha o poder de abrir os portões do paraíso. E foi exatamente isso que ele estava prestes a fazer. Essa era a parte escondida da vitória. O momento em que Jesus tomaria as chaves da morte em suas próprias mãos. Antes de continuar, se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas. Um simples amém nos comentários ajuda a espalhar essa mensagem ainda mais. Inscreva-se no canal e, se sentir no coração, apoie nosso trabalho com qualquer valor ou torne-se membro. Seu apoio nos ajuda a continuar estudando, criando e compartilhando mensagens que abençoam sua vida. Agora de volta à mensagem. A presença de Jesus nas profundezas do mundo espiritual não foi apenas para anunciar um julgamento. O que ele fez nesse reino oculto foi muito além de símbolos ou metáforas. Foi o capítulo final de uma batalha antiga, iniciada antes mesmo da criação do mundo. E naquele momento silencioso e invisível, Jesus agiu com propósito para concluir aquilo que viera realizar, recuperar o que havia sido tirado da humanidade desde a queda no Éden. Ele veio para retomar a autoridade sobre a morte. Ao longo das Escrituras, a morte é vista como inimiga da humanidade. Em Gênesis 3, após o pecado entrar no mundo,
A morte se tornou a linha divisória entre as pessoas e Deus, um sinal de julgamento, separação e uma barreira que ninguém podia atravessar. Por gerações, as pessoas viveram sob o peso da sentença: tu és pó, e ao pó voltarás. Mas desde o início, essa sentença foi desafiada. Mesmo nas primeiras páginas da Bíblia, uma promessa foi anunciada, que um dia um descendente se levantaria e esmagaria a cabeça da serpente. Isso indicava que a redenção viria de dentro da própria história humana. Por isso, quando Jesus entregou sua vida, ele não foi apenas o cordeiro que tira o pecado. Ele também foi aquele que entrou completamente na experiência da morte e a enfrentou com justiça divina. É por isso que Apocalipse 1:18 registra estas palavras poderosas ditas por Jesus: eu estive morto, mas agora estou vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves são símbolos de poder, representam domínio, a autoridade para abrir ou fechar o que outros não podem. E por muito tempo, essas chaves estavam nas mãos erradas. Satanás, o enganador, o acusador, havia construído seu reino sombrio sobre a morte. Mas agora, essa estrutura estava sendo destruída por dentro. A Bíblia usa uma linguagem poderosa para descrever esse momento. Em Colossenses 2:16 está escrito que Jesus despojou os poderes e autoridades espirituais, expondo-os publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Embora a cruz tenha sido um evento físico, a verdadeira vitória aconteceu no mundo invisível. Ao morrer sem pecado, Jesus removeu a única arma que essas forças tinham: o poder da acusação. Elas não tinham domínio sobre ele. Essa não foi apenas uma vitória simbólica, foi real, completa e definitiva. As forças que mantinham as pessoas presas pelo medo e pela escravidão espiritual perderam sua arma mais forte: o medo da morte. Hebreus 2:14-15 nos diz que Jesus se fez totalmente humano para que, através da morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e libertasse todos os que viviam escravizados pelo medo de morrer. O domínio da morte não foi apenas derrotado, foi desmontado parte por parte. Quando Jesus tomou as chaves da morte e do inferno, isso não foi apenas um símbolo ou uma imagem poética. Foi uma mudança real de autoridade. Até aquele momento, ninguém havia escapado da morte por seu próprio poder. Mesmo aqueles que foram ressuscitados por profetas ou pelo próprio Jesus acabaram morrendo novamente. Mas dessa vez foi diferente. A própria fonte da vida havia entrado na morte e retornado com as chaves em suas mãos. Isso dá um novo significado à cena descrita no Salmo 24, 7-10. Levantem-se, ó portais antigos, abram-se, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. A pergunta seguinte: quem é esse Rei da Glória? Não é apenas uma linguagem bonita, é um anúncio divino. O rei que um dia escolheu se humilhar até a morte, agora entrava em vitória, não nas ruas de Jerusalém, mas no reino eterno. Ele não entrou como vítima, mas como campeão, e os portões invisíveis se abriram diante dele. Enquanto o mundo permanecia sem saber, essa vitória se tornou o evento mais poderoso de toda a história espiritual. Nenhum exército marchou, nenhum ritual terreno marcou o momento, nenhuma trombeta soou pelas cidades, mas no céu, no mundo espiritual e até nos cantos mais escuros do abismo, o impacto foi total. O Salvador crucificado agora era o Rei triunfante, e sua vitória não foi parcial, foi completa, final e inabalável. Imagine Cristo em pé no coração do domínio da morte, segurando em suas mãos as chaves do que um dia prendeu toda a alma. O que parecia o fim de tudo agora era a porta de um novo começo. A morte já não tinha mais a última palavra sobre os que creem. Ela se tornou uma passagem, e agora essa passagem estava destrancada. Mas ele não estava sozinho.
Embora os espíritos rebeldes permanecessem em correntes, outros olhos o observavam. Não eram os olhos dos condenados, mas dos fiéis. Eram as almas daqueles que haviam morrido crendo na promessa, mesmo sem vê-la cumprida em vida. Eles esperavam em paz, do outro lado do grande abismo, no lugar conhecido como Seio de Abraão. Esses homens e mulheres confiaram na palavra de Deus, obedeceram sem ver o quadro completo. E agora, aquele que segurava as chaves se aproximava deles. Esse era o grande momento da libertação, a tão esperada liberdade para os justos. Enquanto os ecos da vitória de Cristo ainda se espalhavam pelo mundo espiritual, uma multidão silenciosa aguardava. Eles não estavam sofrendo, não estavam acorrentados, estavam em descanso. Um descanso santo, uma espera sagrada, sabendo que o tempo do cumprimento finalmente havia chegado. Esses eram os fiéis, os descritos em Hebreus 11. Homens e mulheres que mantiveram a fé, mesmo sem receber a promessa em vida. Nunca viram o Messias com seus próprios olhos, mas nunca perderam a esperança. E agora, no lugar de paz, chamado Seio de Abraão, estavam finalmente frente a frente com aquele que deu origem à sua fé. Jesus estava diante deles. O paraíso que ele mencionou ao ladrão na cruz era real, mas não era o destino final. Era um lugar de descanso localizado nas profundezas da terra, separado do lugar de sofrimento por um grande abismo. Foi ali que Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Rute, Davi, Esther, Samuel, Isaías, Daniel e tantos outros esperavam, aqueles que creram no Deus vivo antes da cruz. Eles haviam vislumbrado o plano de Deus por meio de visões, promessas e símbolos. Agora a promessa havia chegado, não como profecia, mas como pessoa. Jesus estava diante deles, segurando as chaves da morte, não apenas como sinal de triunfo sobre as trevas, mas como autoridade para libertar os que aguardavam com fé. Naquele momento sagrado e silencioso, algo extraordinário aconteceu. Um grande êxodo espiritual teve início. Essas almas, que haviam descansado com honra, mas ainda não tinham entrado na presença plena de Deus, agora podiam ser libertas. Até então, o caminho para o santuário celestial ainda estava fechado, porque o sacrifício perfeito e eterno ainda não havia sido oferecido. Mas agora, tudo estava consumado. O sangue do Cordeiro havia sido derramado e o caminho estava finalmente aberto. Mateus 27, 52 a 53, nos dá um vislumbre desse momento. Os túmulos se abriram e muitos dos santos que tinham morrido ressuscitaram. Depois da ressurreição de Jesus, saíram dos túmulos, entraram na Cidade Santa e foram vistos por muitos. Essa passagem é muitas vezes ignorada, mas revela um evento sobrenatural que aconteceu diante dos olhos humanos. Esses santos não apenas voltaram espiritualmente, eles apareceram fisicamente. Por mais misterioso que pareça, esse milagre se conecta com o que Paulo escreveu mais tarde, em Efésios 4:8. Quando ele subiu às alturas, levou cativos consigo. A expressão levou cativos consigo aponta para o momento em que Jesus trouxe liberdade aos fiéis do Antigo Testamento. Até aquele ponto, eles não podiam entrar no céu, porque a obra da redenção ainda não estava completa. Mas agora, Jesus não apenas desceu, ele ressuscitou e levou consigo uma multidão. Esse movimento não foi simbólico, foi real. Aqueles que foram honrados no paraíso agora eram recebidos na plena presença de Deus. Não mais sombras sob a antiga aliança, mas herdeiros de uma nova e eterna. O caminho para Deus havia sido aberto. O véu do templo havia sido rasgado, e com as chaves em suas mãos, Jesus os conduziu em vitória. Os olhos humanos não viram, mas no mundo espiritual foi uma procissão magnífica, a primeira grande jornada de almas entrando no céu. Não um resgate do Egito desta vez, mas das profundezas da terra.
Eles não viveriam mais em um lugar temporário. Estavam indo para casa, para seu lar eterno. Hebreus 9:12 nos diz que Jesus entrou no lugar santíssimo, não com sangue de animais, mas com sua própria oferta, conquistando redenção eterna para todos. Com ele foram os fiéis que haviam morrido antes da cruz. A Bíblia não dá todos os detalhes de como isso aconteceu, deixando espaço para o mistério, mas uma coisa é certa: o resgate foi completo. O domínio da morte foi quebrado por dentro, e aqueles que esperavam puderam finalmente ver Deus face a face, não à distância, não apenas pela fé, mas em plena realidade. O impacto daquele momento ainda nos alcança hoje, porque se aquelas almas justas foram levadas à presença de Deus naquela época, os crentes de hoje também não precisam mais esperar. O que antes exigia paciência, agora é imediato. Paulo diz em Filipenses 1:23 que deseja partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. O caminho agora está aberto, o paraíso foi elevado, o povo de Deus agora é recebido em sua presença. Mas a obra de Cristo não terminou ali. Antes de aparecer como ressuscitado, havia um último passo divino, um ato celestial que selaria toda a sua missão. O Cordeiro, agora vivo, precisava ascender em glória e apresentar diante do Pai o preço pago por toda a humanidade. Esse momento santo estava se aproximando. O objetivo não era apenas vencer a morte, era libertar os cativos e conduzi-los para casa. Essa foi a ascensão e o grande silêncio. Uma parte da história que ainda carrega mistério. A obra espiritual estava concluída. Jesus havia descido às profundezas mais sombrias, declarado sua vitória aos espíritos aprisionados, destruído o reino da morte e libertado os fiéis que aguardavam no paraíso. Agora, com as chaves da morte e do inferno em suas mãos, ele se preparava para ressurgir, não apenas como retorno, mas como rei triunfante. Aquele que sofreu pelos pecados de toda a humanidade agora subiria, levando consigo o poder do seu sacrifício perfeito e a redenção de incontáveis almas. O céu, que havia se mantido em silêncio, agora se preparava para recebê-lo em glória. Mas algo ainda maior estava para acontecer. O resgate que começou na cruz foi proclamado nas trevas e cumprido com libertação. Agora precisava ser apresentado diante do trono de Deus. E esse momento poderoso é lindamente resumido em Hebreus 9:12. Ele entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. Não era um templo feito por mãos humanas, era o verdadeiro santuário celestial. Um lugar onde a presença de Deus não é apenas simbolizada, mas plenamente revelada. Foi ali que Jesus entrou, não apenas carregando as marcas da cruz, mas trazendo a prova de que a missão havia sido cumprida. A cruz já não era mais sinal de sofrimento. Ela se tornara o caminho que conecta a terra ao céu. Naquele momento, escondido dos olhos humanos, a justiça de Deus foi completamente satisfeita. O sangue do inocente não clamava por vingança, clamava por paz. E quando o Filho se apresentou diante do Pai, ele não estava apenas como uma figura sofredora, mas como o eterno sumo sacerdote. Ele foi aquele que viveu cada parte da lei, que cumpriu cada profecia e símbolo das antigas Escrituras. Por meio de sua obediência, ele abriu para sempre o caminho para que as pessoas se aproximem de Deus. Enquanto o céu o recebia em glória, a terra permanecia em silêncio. Era o terceiro dia. Soldados romanos vigiavam o túmulo, sem saber do milagre que já havia acontecido. Os discípulos, de coração partido e com medo, não imaginavam que a história já havia mudado. O mundo seguia sem perceber que tudo já tinha sido transformado. A ascensão espiritual de Jesus, que ocorreu antes de sua ressurreição física, revela algo poderoso. Cada etapa do plano de Deus teve um propósito e um tempo exato. A ressurreição não foi o início da vitória, foi o resultado dela.
Cristo já havia vencido a morte antes que o túmulo fosse encontrado vazio. Ele já havia concluído a missão antes que as mulheres vissem a pedra removida. A ressurreição não foi apenas um retorno à vida. Foi a declaração de que a morte havia sido vencida, de uma vez por todas. Essa é a parte que muitos ainda não compreendem. O triunfo de Cristo não começou na manhã de domingo. Ele começou quando Jesus entregou seu Espírito ao Pai e percorreu o caminho invisível da redenção, totalmente no controle. Cada passo, cada palavra, cada ato tinha significado eterno. Nada foi improvisado. Tudo foi um plano divino, cumprido perfeitamente com uma glória que os olhos humanos não podem ver. Mesmo com uma verdade tão profunda, muitos ainda não entendem o que realmente aconteceu. A cruz é muitas vezes vista apenas como símbolo de sofrimento. O túmulo vazio é celebrado como um milagre, mas os eventos que o antecederam são ignorados. E a ascensão de Cristo é vista apenas como seu retorno ao céu, quando, na verdade, foi o momento final que selou a conexão entre Deus e a humanidade. O véu do templo não foi apenas rasgado, ele foi completamente removido. A escuridão não foi apenas iluminada, ela foi vencida. A morte não foi apenas adiada, foi esvaziada de seu poder. E agora Cristo, glorificado e ressuscitado, carrega um nome com um poder que ninguém jamais poderá igualar. Filipenses 2, 9 a 11 diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa exaltação de Jesus não é algo que ainda estamos esperando. Esse momento não está apenas no passado, está acontecendo agora. Jesus está vivo. Ele reina em glória e intercede por todos os que confiam nele. Mas quantos realmente entendem o que se passou durante aqueles 3 dias poderosos? Mesmo entre os que conhecem a cruz, poucos pararam para refletir sobre o que aconteceu entre o último suspiro e a manhã da ressurreição. É mais do que dor, é mais do que sacrifício, é mais do que vitória. Foi uma jornada espiritual que remodelou toda a criação. E talvez, mesmo depois de tudo estar consumado, o silêncio mais profundo não estivesse dentro do túmulo, mas dentro dos corações que ainda não compreendem totalmente o que aconteceu. Durante aqueles 3 dias, Jesus não ficou simplesmente deitado na morte. Ele se moveu pelos lugares ocultos da eternidade, passou por reinos invisíveis aos nossos olhos, despedaçou correntes que duraram séculos, proclamou vitória nas sombras, trouxe liberdade aos que esperavam com esperança, abriu um caminho que antes estava fechado para sempre, e ele fez tudo isso por amor. Um amor tão vasto, tão sem limites, que ele não apenas morreu em nosso lugar, ele entrou na dor humana mais profunda para garantir que nada, absolutamente nada, pudesse bloquear nosso caminho de volta para Deus. Essa jornada, silenciosa, mas cheia de glória, ainda fala hoje, não com vozes altas, mas dentro do coração daqueles que creem. O que ele fez no invisível mudou o que agora vemos. Sua vitória silenciosa ainda ecoa em nossas vidas como uma esperança inabalável. Viva! Não há mais distância entre nós e Deus. Não há mais culpa para os que estão em Cristo. O véu foi retirado. O caminho está aberto. Agora é a sua vez de responder a essa graça tão incrível. Se essa mensagem foi mais do que apenas um vídeo, se despertou algo em sua alma, é porque o Espírito Santo está te alcançando. Talvez você tenha se afastado, talvez nunca tenha entregado seu coração totalmente a Jesus. Ou talvez você já o conheça, mas deseja declarar novamente com ousadia que Ele é o seu Salvador. Hoje, se você deseja se reconectar com Jesus porque se afastou, ou se está pronto para começar uma nova vida com Ele, escreva nos comentários: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e verdadeiro Salvador. E se você já pertence a Ele,
Se já foi transformado pela graça que desceu até os lugares mais profundos por sua causa, escreva amém nos comentários. Deixe essa mensagem continuar, se espalhando para outros que precisam ouvir. Compartilhe com alguém que precisa saber que a morte não é a palavra final. Porque onde antes havia trevas, agora surgiu a luz mais brilhante. Até logo.